Olá, me chamo Letícia Araújo Rezende Guimarães Pereira, sou estudante de Comunicação Social, Jornalismo na Universidade Federal de Viçosa e irei apresentar o trabalho Maconha barra Cannabis, Inovação e Comunicação, a construção de uma política de comunicação científica em cenários sensíveis. Este projeto é resultado do projeto de pesquisa Conhecimentos Canábicos, Comunicação Pública, Ciência e Política nas Pesquisas com/sobre Cannabis no Brasil, que foi contemplado pelo edital PIBIT Tecnopark UFV, de duração entre setembro de 2022 a agosto de 2023, o financiamento pelo CNPq, vinculado ao Pólen, Laboratório de Experimentação em Comunicação e Organizações, e desenvolvido por uma parceria entre o Departamento de Comunicação Social e o Departamento de Ciências Sociais. O projeto foi orientado pelo professor Renan Lana Martins Mafra, do Departamento de Comunicação Social do UFV e líder do Pólen. Como contexto empírico, a pesquisa se voltou ao Grupo Brasileiro de Estudos sobre Cannabis Sativa L, GBEC, liderado atualmente por representantes da empresa Ado Cannabis, em parceria com a UFV. O GBEC, Iniciativa Técnico-Científica UFV, formalizada junto ao CNPq, é constituído por um grupo multidisciplinar de pesquisadores e estudantes da UFV e outras instituições de ciência, tecnologia e inovação, e visa fomentar a tríplice ensino, pesquisa e extensão, a fim de difundir conhecimento e desenvolver o debate acerca da cannabis sativa, planta conhecida popularmente, dentre outros termos, por maconha. Portanto, essa pesquisa objetiva compreender como é possível a constituição de uma política de comunicação científica, PCC, voltada a orientar as interações com públicos e a produção e a divulgação de conteúdos comunicacionais científicos sobre a maconha. As pesquisas sobre a planta maconha é recorrentemente obscurizada por discussões moralistas e pela falta de informações qualificadas sobre o tema. Nesse contexto, ciências sociais e comunicação têm dedicado atenção emergente ao estudo das práticas e controvérsias científicas relacionadas a essa nova, abre aspas, onda, fecha aspas, de pesquisas com cannabis, bem como a pesquisa de processos de governança que ancoram ações de comunicação pública da ciência em contextos sensíveis, e, neste caso, proibicionistas, considerando os tensionamentos presentes no debate público sobre a maconha nos últimos anos, de forma a considerar o recorte brasileiro de proibicionismo e os diversos estigmas que relacionam a planta e seus usuários. Esse projeto se molda a partir de interesses que permeiam o seu objeto de estudo, a maconha, no viés comunicacional, apreendendo-a como um tema sensível na sociedade brasileira, ou seja, se justifica a construção de um olhar comunicacional específico para temas sensíveis, devido à rápida expansão do mercado canábico no país, impulsionado pelo progresso científico e pela mudança de perspectiva social. Como horizonte teórico, o trabalho mobilizou as noções de política de comunicação, seguindo estudos de Mafra 2016, bem como uma ampliação das compreensões tanto sobre a presença de temas sensíveis em contextos digitais, a partir das discussões de/sobre cyberdocilidade, como abordado por Generoso, Vignola e Moraes, 2020, quanto sobre a emergência de processos de vigilância, discutido por Mourão, 2021. Como metodologia, o projeto lançou mão de dois procedimentos, a pesquisa documental e a pesquisação participativa. A pesquisa documental foi basilar para a construção inicial da PCC, por meio da qual a equipe buscou por documentos sobre política de comunicação em contextos científicos e documentos que respaldam a ação dos grupos de pesquisa. Como levantado por Tollent 2022 e Mafra 2016, a pesquisação participativa se estrutura a partir da relação entre os pesquisadores e as pessoas envolvidas no desenvolvimento, nesse caso, da PCC e dos produtos comunicacionais do GBEC. A partir do exposto, temos três recortes fundamentais para o desenvolvimento e resultado final dos produtos. O primeiro levanta a questão da construção de uma política de comunicação científica em um contexto sensível. A maconha é um tema sensível na sociedade brasileira por diversas razões históricas, culturais, políticas e sociais. No Brasil, é permitido o plantio para fins medicinais e científicos e a comercialização de medicamentos à base da planta por meio da PL 399/15, a lei da distribuição gratuita de produtos à base de canabidiol no SUS, garantido pela PL 481/23. Apesar dessas iniciativas, a legislação antidrogas brasileira é retrógrada e racista, não cumprindo seu objetivo de diferenciar traficante de usuário, como previsto na lei de drogas, sendo um fator delimitante para o aumento da população carcerária no Brasil. Com isso, tensões e conflitos emergem entre aqueles que defendem a descriminalização e ou a legalização, e aqueles que apoiam a
manutenção das leis atuais. A partir da compreensão e acolhimento desse contexto, buscou-se inicialmente, para a produção da política de comunicação, um aprofundamento teórico acerca da história e dos contextos que mobilizam a maconha, através de debates e revisões bibliográficas entre a equipe. Diante do exposto, a PCC do GBEC se encontra embasada na política de comunicação institucional do FV e é formada por um conjunto de diretrizes gerais que têm a intenção de delimitar princípios orientadores para a comunicação científica, sobretudo na elaboração de produtos oriundos de pesquisas desenvolvidas por membros do GBEC e demais pesquisadores da UFV envolvidos com as temáticas de interesse do grupo. Também visa dar sustentação para a divulgação de outras pesquisas e produções científicas sobre o tema. Segundo o recorte de respeito à escolha pelo viés científico. A ideia inicial da política de comunicação engloba a comunicação do GBEC como um todo, mas ao longo do desenvolvimento do documento, buscando mais informações sobre o próprio grupo de pesquisa, não foi encontrado nenhum documento como um estatuto finalizado e nenhum processo de governança estruturado entre os membros. Portanto, sem uma base consistente de informações que auxiliassem e respaldassem os planos, processos e fluxos comunicacionais do grupo, a equipe optou pelo direcionamento à esfera científica dos conteúdos. Esse sentido também proporcionou suprir de forma mais rápida e direcionada a segunda demanda do projeto. A partir dessa questão, se cria a política de comunicação científica do GBEC, um viés específico da comunicação do grupo. Como proposta final, a política como base para a produção de conteúdos comunicacionais direcionados. Após a validação da PCC, foi iniciada a segunda etapa do projeto e consistiu no planejamento estratégico e produção de conteúdos comunicacionais para o Instagram do GBEC ao longo de 8 semanas. Para o desenvolvimento dos produtos, foram necessárias diversas ações, como reuniões semanais para alinhamento, a criação de uma nova identidade visual, a realização de entrevistas e gravações com os pesquisadores do grupo, a criação de um banco de imagens e vídeos, a produção de planejamento estratégico da comunicação para os conteúdos científicos, a criação de artes e legendas, além da edição de vídeos e a publicação direta no Instagram do grupo. Com relação ao impacto digital dos produtos envolvidos, observa-se alguns dados. Como visto na captura de tela apresentada, o crescente aumento dos dados que refletem a interação dos públicos com o perfil do GBEC e seus conteúdos, evidencia o potencial interesse social dos mesmos quanto aos temas abordados. Além disso, destaca-se a construção de uma rede de interesse e fomento acerca das temáticas relacionadas à maconha, como a sua colheita, como visto a partir da quantidade de compartilhamentos, 205, e salvamentos, 27, do primeiro vídeo de formato Reels publicado, abre aspas, hashtag dia de colheita, fecha aspas. Isso posto, observamos a partir da implementação dos produtos as seguintes suspeitas. Primeira, a demanda para o tratamento público da maconha por parte da ciência. Muitas pessoas estão esperando os grupos de pesquisa publicarem os seus dados, ou seja, há uma ansiedade social geral com relação às pesquisas já realizadas e ou em andamento. Com isso, podemos levantar a suspeita. Já existe de fato uma expectativa pública de que a universidade possa realizar pesquisas que deem conta de responder às demandas sociais? Também devemos considerar a questão da cybersocialidade em perspectiva, com que levantamos a segunda suspeita, das bolhas. Pode ser que a temática tenha alcançado, pela lógica do Instagram, públicos que já se referenciam com o algoritmo de uma certa predisposição para a compreensão da legitimidade pública da maconha? E como resultados, o projeto apresentou uma PCC inovadora voltada ao GBEC, negociada e aprovada pelo grupo, bem como o planejamento e a produção de conteúdos comunicacionais por meio da escolha de temas que pudessem destacar e visibilizar o caráter científico na relação com a planta, sem adentrar em aspectos envolvidos na temática que não pudessem, nesse momento, serem objetos de análise e de respostas científicas presentes no grupo. Dito isso, o trabalho aponta para a necessidade de compreender em que medida o texto proposto na política de comunicação científica seria capaz de abarcar outros conhecimentos científicos para além dos atualmente postos, como também indica a necessidade de que o GBEC possa se atualizar na direção de um debate político-social, este que cobrará dos contextos científicos não apenas um posicionamento técnico, mas sobretudo um direcionamento político, humanístico e orientado à justiça social. Além disso, o projeto indica a necessidade de se compreender o lugar da ciência na construção da legitimidade pública e da cybersocialidade, estas que ainda precisam ser investigadas em outros contextos. Por ora, podemos afirmar que, no contexto do GBEC, a construção da PCC e os conteúdos envolvidos a partir da política foram gestos fundamentais para a produção de uma iniciação tecnológica
tecnológica cumpridora de seu objetivo inicial no ponto de vista da comunicação. Muito obrigada pelo escuta até aqui. Abraços.